Olá, caros irmãos em Cristo, sejam todos bem-vindos à nossa Casa de Bezerra, virtualmente aqui na internet. Mais uma vez aqui estamos para falar, sentir, refletir e nos harmonizar com o estudo do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Que os nossos amorosos amigos espirituais continuem nos intuindo, nos orientando, para que possamos ter momentos de harmonização para enfrentar os grandes desafios. Vamos nos permitir, caros irmãos, uma pausa para a reflexão e harmonização de nossas mentes e corações, sempre voltados para a luz que nos direciona ao bem. E hoje quero falar com vocês sobre o Sermão da Montanha. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça. Como devemos interpretar essa bem-aventurança anunciada por Jesus? Lá em Mateus, no capítulo 5, os versículos de 10 a 12, nós encontramos essas palavras de Jesus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de nós. Irmãos, esse texto consta do primeiro discurso do Sermão da Montanha, lá no Evangelho de Mateus, e faz parte também das 4 bem-aventuranças registradas por Lucas em seu Evangelho. E as palavras injuriarem, perseguirem, mentindo, revelam, sim, o alerta de Jesus aos seus seguidores. Eles seriam excluídos, isolados, caluniados e perseguirem por aderirem à mensagem cristã de Jesus. Assim, alegrai-vos, regozijai-vos, no texto de Mateus, e alegrai-vos e exultai, no texto de Lucas, sinaliza uma colheita ao longo do tempo no serviço útil, serviço no bem. Então, alegria, regozijo, exultação são termos que inspiram a confiança nas bênçãos alcançadas ao longo do caminho. Sendo assim, o aprendiz do Evangelho tem que se esforçar para desenvolver uma atitude positiva no dia a dia da existência. Rejubilemo-nos em tudo com a vontade de Deus, porque a vontade de Deus significa bondade eterna, nos disse o Mestre. E na busca, se ficarmos apenas nela, pelo o espírito da letra, podemos observar que no texto de Mateus, como também no texto de Lucas, algumas ideias merecem ser analisadas em relação ao comportamento do homem justo. Primeiro, a perseguição de que usualmente é alvo por causa da justiça e por guardar fidelidade aos propósitos da lei. Segundo, por seguir os ensinamentos do Filho do Homem, por considerá-los fonte de alegria e recompensa para os que perseverarem na seara do Pai. E terceiro, o convite claro dirigido aos discípulos de Jesus para serem os novos profetas, os missionários da mensagem cristã, testados na fé e na perseverança, na execução da obra de regeneração da humanidade. Então o homem, cuja felicidade nasceu da verdade, é calmo, é sereno em todas as dificuldades da vida, porque sabe que não precisaria mudar de direção fundamental se a morte o surpreendesse a qualquer instante. Assim, só pode falar quem tem plena certeza de que está no caminho certo, em linha reta com seu destino, embora distante da meta final. Mas esse caminho não pode deixar de ser estreito, de ser árduo, às vezes uma espécie de tristeza pela falta de disciplina, mas no fundo essa tristeza vai nos permitir ao longo do tempo uma alegria interior.
A aceitação e execução dos convites do Pai e de Jesus nos tornam melhores. O homem justo é perseguido, tanto pelos indivíduos como também por entidades espirituais malfazejas que se comprazem no mal. Mas apesar de tudo, nós temos que lembrar o Mestre quando ele afirma que bem-aventurado serão todos aqueles e que terão a possibilidade de ter o reino de Deus dentro de cada um de si. Então, qual o significado de homem justo? Como é definir o homem justo, referindo-se às palavras de Jesus relatadas por Mateus? Nos textos, quando estudamos do Evangelho, o homem justo é um homem de bem, que exerce uma vitória sobre si mesmo, que está muito mais preocupado em ser do que ter. E o ter para aqueles que têm uma envergadura moral menor. Mas o ser envolve algo mais positivo, algo mais concreto. Não é certamente a simples ausência desses objetos materiais, por exemplo, que dá força ao homem. Nós precisamos entender que há que se manter uma espontaneidade do desapego, porque o que nos interessa, a nossa grande vitória, a nossa grande ascensão, está nas aquisições do Espírito. E, por exemplo, ao responder à questão de número 1009 do Livro dos Espíritos, o apóstolo Paulo informa que justo é aquele que busca a conquista de si mesmo. E ele nos diz: gravitar para a unidade divina, tal é o objetivo da humanidade. Para atingi-lo, são necessárias 3 coisas: a justiça, o amor e a ciência, que são opostas e completamente contrárias à ignorância, à dor e à injustiça. Então, o justo se diferencia da maioria que vive nos vales das sombras, pois para atingir a condição de homem justo, uma longa caminhada evolutiva se faz necessária. Então, no atual estágio que estamos, para sermos esse homem justo, nós precisamos movimentar os recursos de grande significância para nós, inclusive por meio da prece. Daí é lembrar Tiago quando ele afirma que a oração é um instrumento justo que também gera maravilhosos efeitos para cada um de nós. Mas, quando Jesus anuncia na bem-aventurança, felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Jesus, com certeza, promoveria e continua a promover imensa transformação para todos os que desejam efetivamente alcançar o reino dos céus. Provavelmente Jesus, o Messias, o rei, digamos assim, do reino de Deus, estava antecipando a mudança que se faz necessária para que o reino de Deus seja estabelecido. João Batista, à época quando estava na prisão prestes a morrer, é possível que outros tivessem o mesmo destino, considerando a intensa força do mal, a força das autoridades religiosas que se oporiam ao reino e ao rei. A luta não seria fácil e sem problemas. As velhas formas de religião e da ordem política não se renderiam sem luta. Mas, nesta bem-aventurança encontramos indicadores que se renovam na citação, por exemplo, de Erasto, o anjo guardião do mestre Allan Kardec, que convoca os trabalhadores da última hora à cruzada contra a injustiça e a iniquidade, assinalando o perfil dos perseguidores e dos injuriados, quando nos diz: reconhecê-los-eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles professarão e ensinarão. Reconhecê-los-ei pelo número de aflitos a quem levem consolo. Os que seguem a lei do Pai são os chamados eleitos. E a estes eleitos o Pai Celeste dará essa vitória, a evolução. Também serão destruídos todos os males que ainda se mantêm presentes no mundo. E em uma mensagem transmitida em 1862 em Paris,
o Espírito de verdade anuncia: aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Felizes os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro motivo senão a caridade. Que belas palavras do Espírito de verdade. Os vitoriosos, segundo Cristo, não se sentem perseguidos nem injuriados porque aprenderam a desempenhar os deveres impostos pela própria consciência para com o próximo, seguindo aquela famosa regra de ouro. Tudo aquilo, portanto, que querem que os homens vos façam, fazei-vos vós primeiro. Aí está a lei e os profetas. Então, amigos, essas são as nossas singelas e pequenas reflexões para o nosso encontro de hoje. Espero que possamos aproveitar estas reflexões, este momento, e possamos estar juntos no nosso próximo encontro, aonde falaremos sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Um abraço fraterno em todos, fiquem em paz e continuem se cuidando.